Yeah. Yeah. Epistase, popularmente conhecida como sangramento nasal, é uma condição bastante comum no âmbito pré-hospitalar e que pode acontecer por diversas situações, como trauma, alteração da pressão arterial, ambientes secos, mudanças bruscas de temperatura ou até mesmo por condições clínicas, patológicas, doenças do sistema cardiovascular. E algumas medidas simples podem ser o grande divisor de águas entre a vida e a morte dessa pessoa que está sofrendo de uma epistase, porque embora seja uma condição muito simplificada, pode levar a agravamentos, incluindo a morte dessa vítima. Existem dois tipos de epistase. A epistase anterior, que é aquela que ocorre nos vasos sanguíneos, né, o rompimento de um vaso sanguíneo da porção da frente do nariz, e a epistase posterior, que é um pouquinho mais rara de acontecer e um pouquinho mais grave também, justamente associado a esses vasos sanguíneos mais posteriores e requer, na maioria das vezes, uma intervenção clínica, uma intervenção médica ou uma intervenção de um profissional de saúde habilitado, certificado para o seu manejo, né? Porque geralmente requer algumas introduções de dispositivos, introdução de gases, compressas, enfim, o que não está indicado no âmbito do primeiro socorro. Então a gente vai ver alguns critérios bem básicos relacionados à prática, né, de o que fazer, como fazer e principalmente o que não fazer nestes casos, certinho? Então, na sequência, a apresentação prática de conduta adequada no âmbito do primeiro socorro ou do atendimento pré-hospitalar na epistase. Muito bem, pessoal. Como visto anteriormente, existem dois tipos de epistase. A anterior, quando atinge os vasos sanguíneos mais à frente da narina, e a epistase posterior, que são vasos sanguíneos mais densos, né, maiores, de maiores calibres e que tem um potencial hemorrágico maior e pode ser considerada aí uma emergência hemorrágica e requer, na maioria dos cenários, né, não é sempre, mas na maioria dos cenários, uma intervenção intra-hospitalar, porque pode necessitar aí de algum procedimento e a utilização de, por exemplo, uma compressa com uma gase, enfim, com uma pinça, onde eu vá, né, introduzir para facilitar o processo de compressão lá nos vasos sanguíneos na porção posterior. Ainda podendo ser utilizado aí a epinefrina, que é a adrenalina, como tem um vídeo já publicado aqui no canal explicando sobre esse procedimento, para facilitar ainda, já que a adrenalina é um vasoconstritor bastante potente. Pode ser utilizado outros meios, como fenilefrina, como ácido tranexâmico e etc. Mas, né, geralmente precisa aí de uma intervenção clínica, uma intervenção médica, da enfermagem, enfim, com profissionais capacitados e habilitados para tal. Certo? Então, vamos lá. Vamos ao cenário mais comum, né, de primeiros socorros e pré-hospitalar que nós temos, que é a epistase geralmente anterior. É bastante comum esse cenário em crianças, principalmente quando há uma mudança de temperatura e de pressão atmosférica, com ar mais seco, enfim. Então é algo bastante corriqueiro. Vamos lá. Primeiro passo, manter esse paciente calmo, né, porque principalmente quando é a primeira vez que está ocorrendo, essa vítima pode ficar um pouquinho confusa, né, apavorada, pode ficar nervosa, e isso faz com que aumente a pressão arterial dela, favorecendo um aumento do fluxo sanguíneo. Então, automaticamente, o sangramento vai aumentar. Então, manter essa vítima calma é o primeiro passo, certo? Até porque eu não vou fazer uma abordagem ali sem, né, uma identificação prévia, sem mostrar que eu estou seguro para atuar com essa paciente, com essa situação. Segundo passo, muito cuidado com isso aqui, de trazer a cabeça da vítima para trás. Tá? Isso é algo que está no popular, e é uma conduta popular
que está errada. Isso não pode ser feito de jeito nenhum. E a explicação para isso é muito simples. O sangue que está nessa região aqui, que se chama faringe, ele acaba escoando lá para a laringe. E na laringe ele só tem dois caminhos, tá? Ou ir para o esôfago, ou seja, vai lá para o estômago, né, o nosso trato gastrointestinal, ou ele vai para a traqueia. Se ele for para o estômago, pode causar refluxo, pode causar vômito e complicações, bem como se ele for para a porção da traqueia, a porção anterior aqui na glote, e ele é broncoaspirado, ou seja, aspirado para os pulmões, para a via aérea baixa, causando uma potencial asfixia mecânica. E não necessariamente, isso é importante salientar, não necessariamente os pulmões precisam estar cheios de sangue, né, para que isso ocorra. Basta que o corpo, que o nosso sistema nervoso central identifique uma ameaça aqui na glote e ele vai disparar um sinal do laringoespasmo. O laringoespasmo nada mais é, né, em termos generalistas, do que o fechamento da glote, impossibilitando a passagem de ar, e essa vítima pode ter uma parada respiratória e, por consequência disso, uma parada cardíaca. Então, um simples contato ali pode fazer, não é que vá acontecer em todo o cenário, mas pode fazer com que desencadeie o laringoespasmo e a obstrução total da via aérea. Então, por isso é importante que eu evite ao máximo fazer esse procedimento aqui. O correto, então, é fazer o contrário, é trazer a cabeça da vítima para frente. Duas situações, tá? Ou a vítima pode fazer o pinçamento, tá, aqui da narina, tanto faz se é apenas o lado que está sangrando ou se é os dois lados. Os dois lados facilita até pela apreensão, tá? E é com firmeza que se faz isso, embora possa haver queixa da vítima, principalmente se houver trauma associado. Ou a vítima, né, o segundo cenário é a vítima estar lúcida, orientada, colaborativa, né, se identificando no tempo e espaço, e ela mesma fazer essa apreensão. Talvez ela não tinha consciência disso, ela não tinha conhecimento e instrução para isso. E grande parte das vezes, o que a gente vê chegando numa emergência de um hospital, enfim, ou na residência, quando a gente chega com um veículo de resposta à emergência, é o paciente apenas com um pano, geralmente uma camiseta, um pano de prato, somente com o pano colocando aqui na narina. E o sangramento ainda se mantém ativo, ou seja, ele não sabe como controlar uma epistase. Isso pode levar a um quadro complicador, né? Porque quanto mais a volemia perdida, maior é o potencial de um choque hipovolêmico. Embora seja uma situação que não costuma levar, né, não é rotineiro levar a um quadro hipovolêmico, sim, pode acontecer, e principalmente se for uma hemorragia posterior, uma epistase posterior, de vasos sanguíneos mais calibrosos. Então, a vítima pode e deve ser orientada, que, né, até para situações futuras, ocorrências futuras que possam vir a acontecer, que ela faça apreensão, e essa apreensão deve ser efetiva, tá bom? Então, uma apreensão efetiva. A grande pergunta é, quanto tempo eu faço esse pinçamento? As literaturas colocam de 10 a 15 minutos, tá? Esse seria o tempo suficiente para controlar a maioria das epistases, principalmente em termos anteriores. Lembrando, as posteriores geralmente precisam de uma intervenção um pouquinho maior e um despacho para o hospital ou uma unidade de referência o quanto antes. Tá? Mas a maioria dos cenários de epistase anterior, 10, 15 minutos. Não passando esse intervalo, é importante buscar auxílio médico, buscar uma instituição hospitalar, uma unidade de saúde, para investigar qual é a causa, qual é a causa dessa hemorragia, principalmente se é a primeira vez que está acontecendo. Tá? Quando já existe um histórico, né, geralmente está associado já a um diagnóstico e a um potencial tratamento para aquilo. A pessoa, inclusive, pode estar em processo de tratamento, ou não. Tá? Mas é importante que essa conduta seja feita, de levar esse paciente o quanto antes para um hospital, caso essa hemorragia não seja controlado nesse intervalo de tempo, porque não é algo comum de acontecer. Então, algo a mais pode ter.
uma complicação ali vascular, né, uma patologia vascular ou um trauma que realmente teve um comprometimento vascular importante e que uma simples compressão não está sendo eficaz. Certo, galera? Então, maneira bem simples, posiciona para frente, pinçamento de 10 a 15 minutos. Nada além disso. Evitem ao máximo colocar dentro do ambiente de primeiros socorros, né? Se vocês não são profissionais habilitados, capacitados, evitem ao máximo ficar colocando qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de dispositivo na narina da vítima, porque isso pode potencializar o sangramento e potencializar a hemorragia, levando a um agravamento do quadro. Certinho, galera? Então, forte abraço, nos vemos na próxima apresentação. Até mais!